seja bem-vinda, eu sou a Rúbia da Alarme e hoje nós teremos uma aula bem essencial na construção do vestido de noiva, que é a construção da anágua para o vestido. E aqui nós estamos falando da anágua ideal para os modelos princesa, modelo com a saia A, modelos com aquela saia mais soltinha. Todos vão utilizar esse modelo que eu vou ensinar para vocês hoje. Então, se você é nova aqui no canal, já se inscreve para não perder nenhuma novidade e fica até o final dessa aula para aprender tudinho. Então, quando a gente pensa em anágua, a gente está pensando naquela saia que vai embaixo do vestido, que ela tem como propósito, como função, criar o volume no vestido. Então, ela vai ter babados em tule ou filó, né, na maioria das vezes, e esse babado vai ser o que vai deslocar o vestido, né, e criar aquele volume. Então, a gente precisa entender qual é o volume que você deseja criar no vestido, para entender quanto de babado, quanto de tule você vai colocar nos franzidos que a gente vai costurar sobre a base da modelagem. Então, é sempre muito importante estar consciente, né, do desejo de imagem da cliente, perguntar bastante qual é o volume que ela sonha para o vestido, ver as referências dela, né, e entender ali se ela quer algo intermediário, se ela quer algo super volumoso ou algo bem discreto, com volume mais levinho. Então, o primeiro passo para acertar, né, na anágua e no volume que a cliente deseja é conhecer o que ela está buscando. Depois que a gente entendeu isso, a gente vai para a parte técnica, que é a criação dessa anágua, né, a partir da modelagem. E hoje nós vamos, né, aprender a fazer a modelagem dessa anágua, que é a parte da saia da anágua. E que é a mesma modelagem da saia do vestido, mas aqui a gente vai fazer para todos os modelos que são mais soltinhos, princesa, saia, né, vestido com a saia, saias mais esvoaçantes, todos vão utilizar essa base de modelagem. O que vai variar aqui é o volume dos babados, quando a gente quer criar mais ou menos volume. Então aqui no ateliê eu tenho, nesse mesmo formato, várias opções de volume já prontas. A gente tem desde a anágua mais levinha, com um pouquinho babado, aí vai aumentando, grau 1, grau 2, a gente vai aumentando o volume, né, com a quantidade de filó ou de tule que a gente vai colocando nessas camadas. Até ter a saia que é super, né, uma anágua que é super cheia de babado, que é para fazer aquele vestido princesa bem amplo. Então, aqui a gente vai construindo o volume de acordo com o nosso desejo. Mas então, para saia, para esse caso de modelo que a gente deseja criar, que é para essas saias mais soltinhas, a gente precisa construir a modelagem evasê. Por que a evasê? Se você quer fazer uma anágua e escolhe, por exemplo, um corte godê. Corte godê é muito amplo, né? Ele fica muito rodado. E mesmo que a parte de cima seja godê, a anágua não pode ser, porque na hora que você vai franzir, colocar todos os babados ali de filó ou de tule, vai acontecer de ficar ondulado, né? E daí quando coloca o vestido em cima, o vestido também fica todo ondulado, então fica formando pontas de volume, que não fica aquele caimento que a gente deseja mais uniforme. Então, eu já fiz uma tentativa criando a anágua no godê, pensando que ia dar um volume bonito e tudo, e eu vi que não funciona. Então, eu tô ensinando pra vocês o que a gente usa aqui e que funciona, que é a base da modelagem no evasê. Então, o evasê vai funcionar para todos os modelos de saia soltinhos. Então, ele é bem versátil mesmo. E aí você pode tanto deixar essa anágua fixa no vestido de noiva, né, costurado ali na região da cintura, e daí fica tudo junto, que facilita para a noiva vestir, muito legal. Mas é interessante apenas nos casos de anágua com bem pouquinho volume. Por quê? Se a anágua for volumosa e daí tem mais os tecidos do vestido, acaba que você não consegue embalar isso na capa, espreme o vestido, é ruim de transportar e principalmente
é difícil de lavar posteriormente o vestido, né? Então, acaba tendo um transtorno de deixar tudo junto, complica. Então, a única indicação de fazer a anágua fixa é quando o volume é pequeno. Se o volume já é médio a grande, né, de babados e de filó ali na anágua, eu recomendo que seja uma anágua que seja, não seja fixa, né, que seja uma saia avulsa. Vai facilitar a vida no transporte e na lavagem e no manuseio do vestido como um todo, né. Aqui no ateliê a gente entrega a anágua numa capa, juntamente, às vezes com o véu, depende do volume do vestido, ou o véu e o vestido numa capa e a anágua em outra, né? Dificilmente cabe tudo numa capa só, porque daí vai apertar ali, vai ficar estranho, vai ser difícil de fechar o zíper. E a gente nunca quer que a capa seja difícil de fechar o zíper, por quê? Quando a gente tá subindo uma capa que tá muito cheia, corre o risco de enroscar o tule ali no zíper e rasgar o tule. Então, se a anágua tá para trás e o vestido tá para frente, a gente corre o risco de rasgar o vestido na hora de fechar. Mesmo que a equipe cuide na hora de subir, a gente tem que pensar que a noiva também vai manusear, ela vai olhar o vestido, vai tirar, vai abrir. E muitas vezes ela não vai estar consciente do risco que pode acontecer, né? De grudar ali no zíper o vestido e acontecer um acidente e dá ruim, né? Porque quando o zíper prende ali no tule, algumas vezes a gente consegue soltar, outras não, outras rasgam mesmo e muitas vezes pode arruinar o vestido antes mesmo da noiva usar ou posteriormente, né? E a gente quer evitar isso, então, capas separadas. Então agora nós vamos iniciar a modelagem aqui. Eu já deixei aqui as medidas que a gente vai utilizar. Eu vou criar aqui, vou sugerir para vocês, uma anágua no tamanho M. As medidas podem ser feitas na que você preferir. Aqui eu tô colocando medidas que são muito frequentes aqui no ateliê, muito comum. Esse é o tamanho médio da maioria das noivas que eu atendo. A cintura em torno de 68 e o quadril em torno de 100. E a gente vai trabalhar com esses números. Então aqui na cintura a gente vai dividir por 4 e vai entender, porque a gente vai fazer um quarto da modelagem, né? A modelagem vou pegar uma caneta que funcione. Céus. Vamos ver. Nenhuma. Não vou pegar essa. Achei. Então, eu vou anotar aqui 17 centímetros e vou circular. Essa é a medida de 1/4 da cintura. E aqui no quadril, 1/4 vai ser 25 centímetros. A gente só dividiu o valor por 4. Então, se você quiser mudar a medida, fazer no tamanho da cliente ou do tamanho que é mais frequente para você ter aí, né, com as clientes, você só divide por 4 as medidas. Aí, a gente vai precisar basicamente dessas duas medidas para criar a nossa modelagem. E eu vou ensinar, então, a fazer a modelagem da saia evasê. A gente vai começar traçando uma linha. Então, a gente vai começar traçando agora a modelagem do evasê. E a gente vai precisar desse esquadro aqui. E a gente vai começar traçando uma linha base, que é a linha ali da cintura. Então, aqui eu posiciono o meu esquadro alinhado com a borda do papel. E coloco a linha bem em 90 graus aqui com a borda do papel. Então, aqui é a minha cintura. Aí, eu vou marcar a altura do quadril e aqui a gente vai padronizar a média da altura do quadril para esse tamanho M, que é em torno de 20 centímetros. Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas 20 centímetros é uma medida bem média, assim. Muitas mulheres têm 20 centímetros a altura da cintura até o quadril. Então, a gente vai marcar aqui 20 centímetros abaixo da linha da cintura. Então, aqui tá a cintura da pessoa e aqui tá a curva do quadril. Então, a gente vem com esse quadro novamente e alinha ele com a borda do papel
e faz mais essa linha aqui. Aqui eu deixei separado o papel com um comprimento de 1,20 m. A gente vai fazer essa anágua com esse comprimento, pensando que a gente vai deixar a barra e ela vai ser uma anágua que pode ser usada para pessoas mais altas. 1,20 m de saia, a gente já consegue oferecer essa anágua para uma pessoa bem mais alta. Claro que se a cliente for bem mais baixinha, vai sobrar bastante barra, mas, né, é melhor fazer a barra do que ficar curto, então eu já tô ensinando com 1 metro e, vou anotar aqui, 1,20 m o comprimento. Vou colocar comprimento assim. Então, essa medida que a gente só precisa entender também, eu vou colocar aqui que é a altura do quadril, né, é 20 centímetros abaixo da linha da cintura. Só isso que a gente precisa, além dessas medidas. Então, a gente vai começar marcando a medida de 1/4 da cintura aqui. Aí é 17, né? A gente faz um risquinho aqui onde tá o 17. No quadril, pensando que a gente tem 1 centímetro de transferência, então a gente já vai marcar 18, 1 centímetro a mais. No quadril também é 25 e a gente vai marcar 1 centímetro de transferência pra frente, né? E a gente vai marcar 26. Então, aqui tá 18 e aqui tá 26. Aí, a gente quer fazer a saia evasê. Sempre no corpo feminino, né, tem aquela pence aqui da região da cintura e tudo mais. Se a gente estivesse fazendo a modelagem inteira, aqui a cintura já ia vir daquela pence debaixo do busto, né, na modelagem clássica da base do vestido feminino. Aqui a gente vai deixar de pence 3 centímetros. Então, a gente adiciona mais uma marquinha de 3 centímetros aqui. Aí, né, a gente vai sempre buscar criar aqui uma curva suave entre a cintura e o quadril. Se a gente tentasse ligar aqui na cinturinha fininha até aqui, vai fazer bico, né? Vai fazer um bico. Então, a gente vai ligar desse ponto aqui até aqui o quadril. É muito mais fácil de entender quando a gente tá fazendo o vestido inteiro. Mas aqui a gente tá resumindo pra fazer só a saia. Então, a gente vai colocar aqui a régua pra gente entender se ficou bonita essa curva, ó. Olhando, ela tá bem bonita já. Ela tá bem linda. Então, a gente vai fazer isso, ó. Vai fazer essa ligação da nossa medida. 18 mais 3, aqui tá 21. 21, ligando aqui no 26. Aí, a gente vai... chegou aqui no quadril com essa régua, né? Que faz bem a curva do quadril, do formato do quadril, a gente vai inverter a régua aqui. Dessa forma. Dessa forma, a gente vai imaginar que essa régua aqui, esse esquadro, vai ligar a ponta dele até lá embaixo, na altura de 1,20 m, que é o tamanho do nosso papel. Então, a gente vai juntar as réguas para prolongar, para entender se tá funcionando, né? Então, a gente vem com as duas aqui. E vai prolongar até o final. E assim, a gente vai até o final. E a minha caneta falhou. Vamos pegar uma caneta melhor. Vamos ver se a caneta agora não falha. Então, eu juntei as duas réguas e eu vou até lá ao final. Aqui não tá aparecendo bem certinho a minha barra, porque eu quis aproximar para mostrar os detalhes. Então, a gente vai com essa linha até 1,20 lá embaixo na lateral. E assim, né, ele não tá amplo ali no quadril, mas vai abrir um pouquinho mais, né? Agora, a gente precisa posicionar
bem aqui na região da cintura, a gente precisa posicionar a nossa pence. A nossa pence vai bem aqui para ela acomodar a diferença do busto e tudo mais, para que essas curvas sejam suaves aqui, ó. Pra gente ter essa curva suave aqui e não ligar aqui, vou mostrar a diferença. Se a gente ligasse o quadril com a medida real da cintura sem pence, faz uma curva muito grande, né? E isso aqui, às vezes faz bico e tudo mais, né? E aqui a gente quer abrir a saia, fazendo a modelagem clássica do evasê. Então, a gente vai ver como que vai ficar no final, logo, logo. Eu vou apenas colocar aqui agora a nossa linha que vai localizar a nossa pence. Pegando minhas réguas aqui. Então, eu vou marcar aqui 10 centímetros. Pensando que é uma medida que vem lá do busto, né, do entreceio. Eu marco 10 centímetros em 2 pontos. Porque aí eu vou vir com a minha régua, meu metro, e vou ligar esses 10 centímetros até a barra. Essa é a modelagem básica do evasê para saias do dia a dia. Pronto. Agora que eu já tô com a saia marcadinha aqui, a gente vai marcar 1,5 para cada lado. 1,5 porque a pence é de 3. Aí é igual 1,5 para cada lado. E depois que a gente marcou, a gente vai ligar essa pence, ela acabando um pouquinho antes de chegar na linha do quadril. Ela não vai até a linha do quadril, ela fica uns 3 centímetros antes. Ela se encontra 3 centímetros antes. Aí eu venho aqui e ligo. Assim eu tô com a minha pence, que a gente vai fechar essa pence para deixar a anágua um pouco mais rodadinha. Então aqui eu vou mostrar como que ficou a nossa modelagem. Esse é o resultado da nossa anágua com a parte da frente, né? A modelagem prontinha. E daí agora a gente vai carretilhar igualzinha em outro papel, com o mesmo comprimento de 1,20 m para fazer a parte das costas. Então agora eu já estou com a minha modelagem das costas prontinha. Eu já peguei um papel de 1,20 m, carretilhei aqui e fiz as marcações principais, né? Já marquei inclusive perpendicular à linha do quadril, a posição do fio do tecido. E também, né, eu já coloquei aqui as marcações de meio de costas, eu coloquei aqui a modelagem das costas da anágua. Sempre é bom escrever tudo isso pra gente não se perder, porque depois que corta e passa um tempo, se a gente não identifica o molde, a gente se confunde muito, não sabe bem o que que é. Então, aqui a gente vai precisar apenas diminuir aquele centímetro de transferência do quadril. Se vocês bem lembram, na modelagem feminina, a parte da frente sempre tem 1 centímetro a mais que a gente compensa tirando das costas para que a medida sempre dê certinho a medida planejada. Então aqui eu já marquei com a canetinha aqui bem escuro aonde é a marca da carretilha da frente. Marquei na cintura e marquei aqui no quadril pra gente entender onde a gente vai entrar esse 1 centímetro. E agora a gente vai pegar a nossa régua e a gente vai entender. Aqui eu já passei a limpo também a carretilha, a linha aqui da onde fica a pence, com a marca de 10 centímetros. Então aqui no quadril a gente vai precisar marcar 1 centímetro pra dentro, onde vai ficar a nova medida do quadril. Eu já marquei aqui. Agora ali na cintura, né, a gente não vai mover aquele local que é marcado a nossa cintura
cobertura, de transferência. Por quê? Esse 1 centímetro vai ser sim suprimido, diminuído da parte das costas, só que a gente vai tirar ele aqui, ó. Porque como as costas, normalmente ali na região do zíper, ali do meio das costas, é bem fundinho na maioria das pessoas. Então ali é um lugar que na parte das costas a gente sempre coloca uma pence de 1 centímetro ou 1,5 centímetros, sempre precisa. Então a gente vai usar esse 1 centímetro que tá a mais na cintura, né, que estava adicionado na frente, a gente vai tirar nessa região aqui. Às vezes, se a pessoa tem uma lordose maior ou tem um bumbum bem grande em relação à cintura, às vezes a gente precisa até aumentar essa medida aqui da cintura para conseguir colocar uma pence maior que 3. A pence de 3 centímetros ali nas costas é para uma pessoa que não tem tantas curvas, não tem uma diferença tão grande entre a cintura e o quadril, o bumbum ali. Quanto maior é o bumbum, mais empinado é o bumbum e mais fina é a cintura, maior é a necessidade da pence ser. Então, numa pessoa que tem lordose, tem um bumbum avantajado, a gente vai colocar uma pence de, no mínimo, 4 centímetros nesse local aqui. E aqui no meio das costas, às vezes, a gente coloca até 1,5. Assim fica aquela modelagem que encaixa na cintura perfeitamente e valoriza ainda mais o bumbum dessa pessoa e não fica sobrando, né? Essas são aquelas pessoas que normalmente quando vão comprar roupa, calça, sempre precisam fazer uma pence adicional ali atrás, no cos, na cintura das costas, porque a modelagem normalmente é padronizada com uma pence de 3 centímetros, com uma previsão de cintura não tão grande em relação ao bumbum. Então, né, cada pessoa tem um corpo, tem um biotipo, e quando a gente tem o poder de fazer a modelagem, a gente tem o poder de valorizar ainda mais o corpo da pessoa e também de vestir melhor, de encaixar melhor a modelagem do corpo dela, respeitando as curvas naturais dessas pessoas. Então, só contextualizando. Então, aqui a gente vai ligar essa medida original que tá marcadinha aqui com aquela tirando o 1 centímetro aqui no quadril. Essa é a maneira clássica de fazer essa redução, essa transferência da costura, que sempre na frente é um a mais. Então aqui eu já tô carretilhada aquela minha linha aqui, a lateral da saia, né? Ela tá aqui visível pra mim, não dá pra ver na câmera, mas aqui como tem uma diferença, né? Esse degrauzinho do quadril com a linha, a gente vai apenas, a gente poderia ir 1 centímetro a menos até embaixo, mas a gente pode só fazer uma suave diferença e as linhas se encontrarem, não tem problema. Então aqui eu venho, encontro a minha outra linha e assim eu fico com mais roda lá embaixo, né? Fica uma saia que abre um pouquinho mais. E eu vou prolongar a minha linha até a barra, seguindo a medida. E agora, né, a gente só precisa, pra terminar essa modelagem que é muito rápida de se fazer, porque aqui a gente só tá adaptando a frente, né, com as costas, a gente precisa colocar a pence aqui. Eu vou deixar uma pence com 3 centímetros, então 1,5 para cada lado de novo, pensando que é um tamanho M, que não é uma pessoa super com bumbumzão, que ela não é uma pessoa com uma cinturinha muito grande, que a diferença da cintura e o bumbum não é tão grande assim, né? Quando você vê a cliente, você sempre tem que analisar, olhar o corpo dela, olhar a curvatura da cintura dela nas costas para entender se ela é uma pessoa que tem uma curva muito funda em relação ao bumbum e anotar sempre na tabela de medidas se você precisa colocar uma pence maior ou uma pence normal. Então, no meu modelo de tabela de medida, tem essa observação para que eu olhe toda vez que eu tô tirando a medida e não me distraia, né, conversando com a cliente, qual que é o formato do corpo dela nessa região. Então, assim, eu me torno consciente na hora de tirar a medida e entendendo o que eu preciso observar no corpo dela. Então, eu sempre anoto se a pence precisa ser média, pequena, grande, curva funda. Eu, às vezes, anoto ali na tabela de medidas também alguma observação, lordose grande. Ou eu apenas coloco curva suave, curva maior. Porque daí ali, na parte da pence, eu faço um X na que precisa ser.
Então, assim, na hora que eu vou fazer a modelagem, que às vezes passa um tempo, né? A gente encontra cliente, tira a medida e atende mais pessoas, nem sempre fica fresco na memória, né? No começo, quando são poucas clientes, você memoriza o corpo dela, os detalhes, os números, mas com o passar do tempo e a quantidade de cliente vai aumentando, é importante padronizar, né, a forma de tirar medida. Inclusive, aqui no canal tem outro vídeo ensinando a tirar medidas da maneira correta, que eu recomendo muito que você veja. Então, aqui eu vou ligar também novamente a pence, e aqui a gente pode ligar a pence mais ou menos até uma altura de 5 centímetros. A gente 5 centímetros para cima da altura do quadril, que é 20. Então, vai ser uma pence de 15 centímetros de comprimento. E aí a gente liga a parte de cima de 1,5 com o 15. Dos dois lados. E a gente também vai pegar aquele 1 centímetro do meio das costas e vai ligar mais ou menos até a altura do quadril. Então fica mais ou menos assim, é difícil de ver essa, mas ela tá com 1 centímetro na altura da cintura, morrendo, encontrando lá na altura do quadril. E basicamente essa é a modelagem da parte das costas finalizada. Agora vem uma parte que é bem importante, que é a parte que a gente já chama de preparação do molde para o corte, que é essencial nesse modelo evasê. Então, a gente vai precisar de uma tesoura agora. Eu tô com a minha tesoura aqui já. E agora, essa nossa linha, por que a gente prolongou ela até embaixo? Eu já vou mostrar pra vocês, a gente vai precisar cortar ela. A gente sobe cortando ela até a base da nossa pence aqui, ó. Até 15 centímetros abaixo da cintura. E daí, o que a gente vai fazer? Como a minha aqui tá na parede, fica mais difícil de mostrar, eu vou cortar mais ou menos aqui pra mostrar. A gente vai dobrar essa pence, vai fechar essa pence. Isso se chama uma transferência de pence. Aí a gente dobra aqui, fecha aqui e a gente vai colocar uma fita crepe fechando essa pence, que agora ela vai ficar assim, fechadinha. E o legal aqui é que a gente consegue observar como essa saia vai ficar aberta, ela vai ficar bem um cone assim, ó, indo pra baixo. Então ela vai ficar uma saia que vai ficar retinha, sem voltinhas, mas bem cônica. E isso vai ajudar muito o posicionamento dos babados aqui nessa saia. Então, a gente vai posicionar os babados de acordo com o efeito que a gente deseja no final. Eu vou dar uma leve explicada para você entender mais. Quando a gente quer fazer uma anágua para vestido princesa, né, o que tem como característica? O vestido princesa, ele é bem armado, ele é aquela saia assim que tem bastante tecido acumulado, normalmente no corte godê duplo, a saia de cima. Então a gente precisa armar e mostrar todo esse volume, esse movimento da saia do vestido principal. Então a anágua, ela serve para criar esse volume. Então, para os princesas, para os vestidos que a gente quer um volume bem imponente, a gente pode começar colocando os babados desde a altura aqui do quadril, né? Aí tem várias maneiras de colocar. Normalmente aqui no ateliê a gente coloca essa camada a mais de cima de todas, naquele tule um pouquinho mais molinho, levinho, aquele tule comum, que normalmente a gente encontra em armarinho, que as pessoas fazem em fantasia de criança e tudo mais. A gente coloca esse babado desse comprimento até o chão. Por quê?
Porque os babados de baixo, eles podem vir em camadas, né? Camadas mais curtas. E com essa camada de cima, indo dessa parte até o chão, ele não mostra nenhuma ponta. Eu gosto bastante do acabamento que dá na saia. Então, aqui tem várias maneiras de fazer, né? A anágua. Você pode começar colocando os babados, os franzidos, né? Com mais ou menos 25 centímetros de comprimento de filó. Então, eles podem ser pregados aqui 25, aí debaixo desse 25 mais um, aí debaixo desse 25 mais um, e fazendo essas camadas. Isso dá um volume e arma bem a saia. Outra maneira, que é o que eu mais gosto, é também fazer em camadas, mas a cada camada a gente vai até o chão. Eu acho que ela fica um pouco mais aberta, assim, e ela não fica dando degrau. É que eu gosto que o volume principal sempre esteja maior lá na barra e não no meio do caminho, né? Como tem algumas armações que são mais princesa, que às vezes o meio é mais armado que a barra. Não é uma questão de preferência de quem tá criando, né? E do volume também que a cliente mostra às vezes, tem que observar isso. Então, eu gosto de criar esse efeito A. Então, por isso, cada camada de babado, eu gosto que vá do começo dela até o chão. Do começo dela até o chão. Do começo dela até o chão. E se a gente começa no quadril, pelo menos a gente tem que ter umas 4 camadas, né? Dividindo esse total aqui a partir do quadril. Outra maneira que a gente faz quando é para saia A, e a gente quer um volume mais de barra, não quer aumentar quadril, quando a cliente às vezes é um manequim mais pera, ou ela já tem um corpo bem curvilíneo, ela é ampulheta, né? A gente não precisa criar volume no quadril dela, muito pelo contrário, a gente quer valorizar o que ela já tem de quadril. Então a gente não coloca babado nessa região do quadril, a gente vai colocar babado quase ali perto do joelho. A gente começa com a primeira camada na altura do joelho e faz umas 2 ou 3 camadas, né? A partir dali. Então, no joelho, a gente coloca uma do joelho até o chão e as de baixo, a gente pode fazer 2 camadas dividindo esse espaço, né? Uma camada até o chão e a de baixo, mais menorzinha, até o chão também. Até o final da saia, eu digo. E assim a gente consegue aquela anágua que deixa a pessoa magrinha aqui, né, como corte A, e a barra fica bem abertinha, então a pessoa fica um pouquinho mais magra. Essa é a forma de construir a anágua para pessoas que não querem volume, não querem aumentar e querem parecer bem mais longilínea do que princesa, né? Então, muitas mulheres que implicam com o quadril só gostam dessa anágua que o babado começa do joelho. Então, pelo menos é uma pesquisa de campo que eu faço bastante aqui no ateliê e eu vejo que é a anágua que mais sai, pelo menos para o perfil de clientes que eu trabalho. Então, a gente vê aqui, né, a abertura que a gente vai ter no final, né? A gente vai recortar aqui, né? A gente vai recortar nessa linha aqui e essa modelagem aqui, a gente vai estar com ela prontinha para cortar, né? Ela já tá pronta. A gente vai fazer esse mesmo processo agora na parte da frente. Agora que eu já tô com a modelagem da frente aqui posicionada, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez nas costas. Cortar essa linha aqui embaixo da pence pra fechar a pence. Então eu fui até a base da pence e agora eu vou dobrar aqui e colar. Aqui eu vou ensinar uma dica pra vocês. Normalmente na parte da frente da saia, aqui na altura da cintura, quando a gente tem um recorte na altura da cintura, é interessante abaixar aqui o meio da saia mais ou menos uns 8 milímetros em direção à lateral aqui. Então a gente dá aquela entrada na saia, e isso é uma dica ótima quando a cliente tem um pouquinho de barriga, né? Quando não tá fazendo anágua, eu digo. Em todos os casos, é legal dar essa afundadinha, que quando a gente levanta essa saia, tipo, diminuindo essa medida, essa saia dá uma empinadinha e ela descola da barriga da cliente, e isso faz com que não marque a barriga,
dê uma disfarçada ali nessa região. O tecido desencontra com a pele da cliente e dá um efeito bem legal, é uma dica de ouro. Então aqui eu vou só fazer esse corte de 8 milímetros em direção aqui à lateral. Então eu fiz um pouquinho abaixo da minha linha. E agora eu vou dobrar a pence e colocar a fita crepe, como a gente fez nas costas. Voilá! Também estamos com a modelagem da frente da anágua prontinha. Agora é só recortar, né, na parte da lateral aqui. E nós temos a nossa modelagem prontinha para ir para a mesa de corte. E prontinha para a gente entender que tipo de babado, né, que a gente vai precisar colocar nessa anágua. Então, depende do volume que você quer criar. Mas a base pra gente construir, né, a anágua é essa modelagem aqui. Então, a partir dela, a gente pode criar vários modelos de anágua com diferentes volumes para diferentes efeitos finais, né? Então, me conte se essa aula foi útil para você, se você gostou, me deixa aqui nos comentários e já dá um curtir nessa aula que eu vou adorar saber se você está gostando disso.